Olá pessoal do sétimo ano, eu sou o professor Peterson da disciplina de Educação Física e quero conversar com vocês sobre um novo ritmo do street dance das nossas danças urbanas, o House Dance. Olha só, House Dance, você já ouviu falar? Talvez você até já tenha dançado, mas nem tenha entendido que estava fazendo House Dance, tá? Vamos conhecer um pouquinho? Nosso objetivo então é conhecer essa dança urbana, House Dance, os seus movimentos e como que ela surgiu, como que ela evoluiu, né? E aí, você sabe o que é House Dance? Como que surgiu? De onde veio essa ideia, essa proposta? Será que realmente é uma dança urbana com aquela origem característica dos outros estilos de dança urbana? Quais são os movimentos? O que influenciou esse ritmo de dança? Vamos entender um pouquinho mais sobre ela? Então veja só, a House Dance é uma dança social, dançada inicialmente seguindo as batidas da chamada House Music. House Dance é uma dança mais improvisada do que coreografada, com ênfase em movimentos de pernas rápidos e complexos, combinados com movimentos fluidos do tronco. Primeiro vamos entender aqui o que é uma dança social. Então uma dança social, as danças sociais são aquelas que não têm um criador. Na verdade, essas danças, as danças que têm essa característica, elas surgiram meio que de forma aleatória, de forma natural, nas festas, nos grupos que dançavam. A principal característica dessas danças sociais é que os movimentos são relativamente fáceis, E muitas vezes é o mesmo movimento que é repetido durante toda a música. Então, mais ou menos surgiu o seguinte, uma pessoa dentro do salão de danças começava a fazer um determinado movimento, a repetir aquele movimento, os outros ali, os amigos, começavam a imitar, até que todo mundo começava a fazer igual. Então é dessa forma que surgiram essas danças sociais. Então a House Dance é um exemplo desse tipo de dança, que nasceu meio que de forma natural dentro do salão de dança, dentro das festas. Surgiu junto com a House Music, no início de 1980, após o fim da era da discoteque, durante o tempo dos clubes como o Warehouse de Chicago, The New York Loft e Paradise Garage. É chamada de House Dance porque foi desenvolvida nos clubes e não nas ruas. Olha, outra característica legal aqui, uma das principais desse estilo. Então ela não tem origem nas ruas, como os outros estilos que nós vimos, Mas compõe essa cultura das danças urbanas, porque a origem dela está dentro das cidades, no que antes eram as discotecas, Então, nas décadas de 60, 70, comecinho de 80, as discotecas, os clubes disco, eram os mais populares para o pessoal ir dançar. E a música que eles dançavam era a música disco da época, Na década de 80, a música disco, ela perdeu essa popularidade, Essa pegada de popular. E o que surgiu foi a música house. Então a dança mudou também. Deixou de ser a dança de discoteca e surgiu a House Dance, que é a dança da música house, da House Music, Por isso a House Dance não tem essa origem nas ruas, como os outros estilos de dança urbana. Ela vai se originar dentro desses clubes que anteriormente foram discotecas e que agora tocam House Music. E o pessoal vai até lá para dançar House Dance, ok? A House Dance tem influência de muitas modalidades ou muitos estilos de dança, tais como as danças afro, as danças latinas, principalmente a salsa,
ritmos brasileiros também, como a capoeira, a gente já vai entender um pouquinho melhor essa relação. Ainda o jazz, o sapateado e até mesmo outros estilos contemporâneos de dança, tá? Então ela não é um estilo próprio, na verdade ela vai se apropriando de vários outros estilos, sendo influenciada por vários outros estilos e eles vão se juntando nesse novo estilo chamado House Dance. Contrariamente à crença popular, House Dance não é descendente do Hip Hop Dance, tá? Ela não saiu da cultura hip hop, não veio das ruas e na maioria das vezes é dançado com músicas house e disco em vez de hip hop. Então, às vezes a gente acredita que o house veio, surgiu a partir do hip hop. Na verdade, a relação entre a house dance e o hip hop não existe, tá? A origem da house dance não está no movimento hip hop, tá? A origem da house dance está nos clubes. Porém, olha só que interessante. No entanto, muitos dançarinos de hip hop interagem com house e executam sequências, mais características da house em seus passos, tá? Então, apesar da house dance não ter essa origem no movimento hip hop, alguns dançarinos de hip hop fazem uso, de mesmo músicas ou passos da house nas suas coreografias, nas suas performances, tá? Não são inimigos, não tem a mesma origem, mas não há inimizade entre os estilos e entre os dançarinos, ok? A house retira seus movimentos de outros estilos, principalmente da salsa, que é um estilo um estilo latino-americano, mas não muito comum aqui para nós brasileiros, ele está mais presente aí na América Central, tá bom? Do sapateado, aquele sapateado que nós sabemos que tem origem lá na Irlanda, o sapateado irlandês, do próprio hip hop, alguns elementos que a gente já viu, apesar de não ter a origem, se apropria de alguns elementos, das danças africanas e do jazz norte-americano. Todavia, por ter sido uma dança surgida nos clubes, há também os elementos pessoais que cada dançarino envolvido coloca. Aquilo que normalmente nós costumamos chamar de improviso, Então, apesar de a proposta da house dance já ter sido influenciada por vários outros estilos, a gente ainda tem esse elemento individual do dançarino, que é o improviso que cada dançarino pode colocar na sua performance, na sua coreografia, na sua dança, ok? A house dance, então, é uma dança social. Então, vamos pensar, ela relativamente deve ser uma dança fácil, que todo mundo possa dançar, tá? Antes de ser uma dança de competição, a ideia da house dance é que todos possam participar. Ela se presta antes à união e à diversão do que ao virtuosismo e demonstração de grandes performances, tá? Se um dançarino esquece-se da música para fazer movimentos de dificuldade elevada, ele já não está dançando house, tá? Ele já está incorporando outros elementos. Na sua essência, a house, ela serve para o divertimento, tá? Possibilitando a participação de todo mundo, tá bom? Um dos principais elementos da house dance é uma técnica, um dos principais movimentos é uma técnica chamada jacking, que veio de Chicago e consiste em mover o tronco para frente e para trás em um movimento ondulante, vai dando uma onda no corpo acompanhando o ritmo da música, como se uma onda estivesse passando por ele, Esse movimento do tronco que vai dando o balanço de acordo com a música. Primeira atividade nossa, então. Vamos ver se você consegue fazer essa relação para mim. A house dance tem influência de muitas modalidades de dança, tais como as danças afro, as latinas, a salsa, as brasileiras, capoeira, o jazz, o sapateado e até mesmo de outros estilos de dança contemporânea. Um dos principais elementos é uma técnica chamada de jacking. Como é esse movimento e que relação a gente pode fazer
desse movimento com a nossa capoeira. Será que você já percebeu aí algo parecido desse movimento da house dance, do jacking, com a nossa capoeira? Vou dar um tempinho para você pensar e a gente já retoma essa questão, ok? Então, pessoal, conseguiram aí fazer a relação desse movimento do jacking com a capoeira?
Vamos ver o próximo slide, vamos ver se vocês conseguem entender melhor. Vamos lá. O jacking, né, esse movimento é repetido e acelera para corresponder ao ritmo da canção, da música. Essa técnica é o mais importante movimento da house dance, porque ela é a base que inicia os movimentos mais complexos. Então ela é a base da dança. Conseguiu ligar agora para a capoeira? Então o jacking, a gente pode fazer a relação com o que da capoeira? Aí? Com a ginga, isso mesmo. Na capoeira a gente tem o gingado, que é exatamente o movimento de base e da onde eu vou sair com todas as outras técnicas, né? Na capoeira a gente costuma chamar de golpes. O house dance tem mais ou menos esse princípio. O jacking faz esse movimento da ginga da capoeira. Então esse movimento eu não vou parar e a partir dele é que eu vou colocar os outros movimentos da dança. Percebe a relação então? Jacking e a ginga da capoeira, ok? Vamos em frente então. Basicamente no house, os pés seguem os movimentos do ombro. Outros movimentos são o footwork, o jacking, que a gente já falou, e o lofting, que dão a base para incluir outros estilos relacionados. Olha só. Então, a partir desses movimentos da base, eu vou relacionar outros estilos, como o vogue, como o walking e como o hustling. Alguns estilos até que a gente já aprendeu aqui, certo? Segunda atividade nossa, então. A partir das orientações de seu professor, eu quero que você convide 4 colegas. Escolham uma música, né? Dê uma procurada aí num estilo, numa música mais house e alguns movimentos da house dance. Para isso, vocês podem fazer uma pesquisa aí, né? Dentro até do YouTube, por exemplo, ou de outros sites da internet, quais são os movimentos aí característicos da house. E você vai montar uma coreografia com esses movimentos. Vamos lembrar aqui de algumas características da house, né? Os movimentos não precisam ser difíceis, né? De difícil execução. Lembre-se que ela é uma dança social. Então, os movimentos são simples, né? Para que todos possam executar. O seu grupo, então, vai fazer essa pesquisa, avaliar esses movimentos, escolher uma música e tentar reproduzir essa música, tá? E daí vocês vão combinar aí com o professor de um dia apresentar essa sua coreografia de house dance para os seus colegas de turma. Ou até vale também fazer aí uma filmagem, né? E registrar essa dança, tá bom? O que vale a pena fazer é a pesquisa dos movimentos, a pesquisa da música e experimentar. Gente, nós precisamos experimentar esses novos movimentos, esses novos estilos de dança, tá bom? Converse com o seu professor que ele vai te orientar melhor. Nesse momento, eu quero só que você copie o enunciado da atividade e depois você conversa como isso vai ser desenvolvido aí com o seu professor, tá bom? Tempo para vocês e a gente já volta.
Muito bem, pessoal. A partir da sua pesquisa, lembre-se que você não precisa colocar movimentos super complexos ou muito difíceis, tá? Basicamente, é aquela balançada de tronco, né? E a partir daqui você coloca alguns passos aí combinados com o seu grupo, tá bom? Escolha uma música que todos vocês gostam e bola para frente. Vamos fazer a atividade. Lembrando que a educação física, ela também é prática, né? Então não adianta só a gente conhecer o ritmo. A gente tem que saber executar um pouquinho dele, né? Praticá-lo um pouquinho, ok? Então olha só. O que nós estudamos então a respeito do House Dance? É um estilo que tem como identidade musical a House Music, com raízes dos clubes de Chicago, mas cresceu e evoluiu nos clubes de Nova York. Então essa é uma questão importante, né? A origem da House Dance não está nas ruas, mas sim nos clubes, né? Nas houses, nas casas de dança. Os passos principais incluem o footwork, o jacking e o lofting. O jacking, aquele movimento básico, né, de balanço do tronco, que é o movimento que a gente até fez uma relação aí com a ginga da nossa capoeira, né? É um movimento que está sempre sendo repetido ao longo da dança e depois você vai incorporando novos movimentos a ele. Enfatiza movimentos rápidos e complexos de pés, combinados com os ombros. Lembrem que a principal característica da House Dance é que ela é uma dança para todos e ela envolve principalmente o divertimento, né? Quem dança House está se divertindo. Muito bem, pessoal, nós ficamos por aqui com a nossa dança urbana ao ritmo da House Dance. Espero que vocês tenham curtido. E espero realmente que vocês façam a atividade aí e montem a sua coreografia, ok? Um abraço para todos. Tchau!